Fala pessoal, tô de volta aqui no canal para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar muito sobre o clássico desse sábado entre Fluminense e Vasco no Maracanã e muito mais, as últimas notícias. Então fica até o final desse vídeo aqui com a gente para ficar por dentro de tudo. E como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos. Começando a falar sobre o time do Vasco, que vai enfrentar o Fluminense às 4 horas da tarde no Maracanã nesse sábado, a tendência é que a gente tenha uma novidade entre os relacionados. Pode ser que o Payet apareça nessa lista e fique no banco de reservas para começar o clássico e jogue aí poucos minutos no segundo tempo. Ainda não é confirmada a presença do francês entre os relacionados para essa partida, mas ele evoluiu bem com a recuperação, então é possível sim que ele apareça entre os jogadores que vão para o jogo. Um jogador que ainda é dúvida para esse clássico contra o Fluminense no Maracanã é o zagueiro João Vitor. Ele sentiu o joelho na partida contra o Red Bull Bragantino na última quarta-feira, que o Vasco acabou perdendo por 2-1. Ele precisou sair no intervalo, então ele está sendo reavaliado e ainda não tem sua presença confirmada para esse clássico. Um desfalque do Vasco que deve ser confirmado é o do Medel, que ainda está no Chile por conta dos problemas de saúde da sua mãe. Infelizmente, ela teve uma piora, ele precisou continuar por lá. Então, a tendência é que o Ramon Dias escale a zaga do Vasco com o Léo e o Maicon, que entrou na partida contra o Red Bull Bragantino. Há uma expectativa dele ser relacionado, mas é muito pequena, tá? Eu acho até que o departamento médico do Vasco tem tido muita cautela com o Payet, feito de forma correta, porque não adianta você adiantar uma recuperação de um atleta tão importante nas primeiras rodadas e depois perder o jogador para o campeonato inteiro. Se for, acredito que ele vai entrar no banco de reservas e aí em algum determinado momento do segundo tempo jogar alguns minutos até para ele voltar nesse sentido. Não deve participar do time titular. No time titular na zaga deve novamente ter o desfalque do Medel, que está no Chile. A mãe dele infelizmente teve uma piora no quadro médico dela. Então o Medel, que não treinou a semana inteira, dificilmente vai para o jogo para ser titular. E aí você tem o João Vitor, que sentiu uma lesão na partida contra o Red Bull Bragantino, mas que o Maicon, por exemplo, entrou muito bem, então eu não me espanto de forma alguma se o Maicon começar essa partida ao lado do Léo, justamente por essa questão do João Vitor, que deve para o jogo, mas eu acho que o Vasco vai ter uma nova dupla de zaga aí com o Maicon e com o Léo. E lá na frente, o mesmo time, sem muitas alterações. Lembrando que o Hugo Moura, que é o novo reforço, está regularizado e pode ser relacionado para essa partida. Outra novidade é que o Hugo Moura, o novo reforço do Vasco, chegou essa semana, foi anunciado ontem. Ele já foi regularizado e pode fazer sua estreia em campo. Então a tendência é que ele seja relacionado sim para o clássico e de repente até jogue alguns minutos aí no segundo tempo. Agora eu vou deixar aqui um trechinho para vocês do que ele falou com a Vasco TV, falou um pouquinho sobre a felicidade de estar vestindo a camisa do Vasco e a animação de ver São Januário lotado agora a seu favor. Lembrando que ele estava no Atlético Paranaense, mas ele é cria do Flamengo. Um pouco ansioso para entrar no São Januário, a torcida, a festa que ela faz, e isso me motivou muito vir para cá. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo aqui nesse clube, honrar essa camisa, honrar a torcida e dizer que minha família e eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Eu acho que o Hugo é um cara extremamente profissional e vai ajudar, principalmente porque é um entendimento da comissão técnica. Já falei 1000 vezes, não pagaria esse valor por esse atleta, mas entendo também que ele vai compor o elenco, principalmente porque você tem o esforço ali como titular, e é o principal, para mim o esforço é o titular, mas o Zé Gabriel é um jogador que oscila demais. Então você ter uma outra opção naquele momento ali, com outras características, inclusive o Hugo é o cara da pressão, da intensidade, da pegada, daquele cartão amarelo, daquele carrinho. Então acho que o Vasco precisava desse jogador. Um ponto que eu quero falar sobre o Hugo Moura, embora eu também não aprovasse a contratação pelos valores, pelas cifras, mas a gente tem que ressaltar o profissionalismo do Hugo Moura. Isso ele sempre foi elogiado nos tempos de Flamengo e também Atlético Paranaense. É um cara extremamente profissional. Se vai ajudar dentro de campo ou não, aí depende de muitos fatores. Tem muita coisa que pode acontecer envolvendo o Hugo Moura e o Vasco da Gama. Mas o profissionalismo dele fora de campo é algo que precisa ser ressaltado. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto.
Lembrando que com o código Pedrosa10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que tá aí na tela. Aproveita! Agora sobre os ingressos para essa partida, Vasco e Fluminense não entraram em acordo como vem acontecendo entre Vasco e Flamengo quando tem Clássico dos Milhões. E aí o Maracanã é dividido 50-50 com as duas torcidas, né? Metade para cada um. Mas dessa vez o acordo não aconteceu entre Fluminense e Vasco, então o Fluminense é o mandante da partida, terá 90% do estádio e o Vasco 10%. Inclusive a torcida vascaína já esgotou todos os ingressos disponíveis e ainda existem ingressos para a torcida do Fluminense. A última parcial que saiu do Clássico era de 20 mil ingressos vendidos. Então a torcida do Vasco já lotou, né, a sua área destinada e a torcida do Fluminense ainda não comprou tanto a ideia desse clássico, tanto que existem ainda entradas disponíveis para os tricolores. Lembrando que na estreia do Fluminense no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, deu pouco mais de 17 mil torcedores. A torcida do Fluminense não lotou, nem chegou perto disso. Então a gente espera que seja uma festa bonita aí no clássico e que a torcida compre mais essa ideia para essa partida entre Fluminense e Vasco nesse sábado. Eles até tentaram entrar em um acordo aí em relação à porcentagem, o Fluminense e o Vasco, né? Mas não deu certo porque tinha a questão do lado das torcidas e historicamente esse é um problema, porque o Vasco gosta de ficar na Sul e aí o Fluminense também pegou a Sul desde o momento que começou a administrar o estádio junto com o Flamengo. Enfim, é uma longa história aí que já teve gol do Juninho Pernambucano e o Juninho provocando, mas que eles não conseguiram entrar em um acordo, então ficou 90-10. Até o momento que eu tinha visto, a torcida do Vasco já tinha esgotado o setor norte e pouco mais de 12 mil ingressos tinham sido vendidos aí de forma geral. Então a torcida do Fluminense não teve um apelo tão grande nesse sentido. Espero que tenha, porque o bom é sempre o Maracanã cheio. Lamento, porque para mim, clássico carioca, a melhor coisa do mundo é 50-50, tem que acontecer isso na minha visão, mas no jogo de volta eu acho muito difícil, inclusive, que esse jogo seja no Maracanã. Provavelmente vai ser em São Januário, com 90-10. Aí eu te falo, Fernandinha Maia, a gente pede tanto aqui profissionalismo no futebol brasileiro, para o futebol melhorar, para a gente ver torcida 50% de cada lado. Aí por causa de lado, de setor, a gente vai ver isso aí que o Pedrosa acabou de mencionar. Como é que o futebol vai para frente? De verdade, uma briga por causa de lado, por causa de setor. Gente, na boa, se eu sou fluminense, penso o seguinte, o Vasco é o mandante? O Vasco é o mandante ou o Fluminense é o mandante? Cara, quem é mandante escolhe o lado e assim no retorno também. Pronto, todo mundo sai feliz. Mas agora, por uma briga infantil, o Flamengo cara. E o Vasco fizeram isso ano passado, por exemplo. Perfeito. O Flamengo e o Vasco jogaram os dois jogos 50-50 e devem repetir isso nessa temporada. Quem perde? O torcedor. Complicado, né? Não dá, mas às vezes essas coisas é futebol. Quantos anos de futebol que a gente Eu fico imaginando esses caras reunidos. O clubismo contamina as escolhas, não tem jeito. O lado é meu. Porque também se você às vezes escolhe, você, aí o torcedor fica bravo, enfim. O clubismo eu acho que, vou te falar, quando você tem o 90-10, o torcedor do Fluminense, ele fica até mais confortável no sentido de, tem espaço pra caramba, não sei. Quando você tem 50-50, o fato de ter o seu rival dentro do estádio faz você querer ir ao estádio. Pô. Então você vai lotar a sua parte, entendeu? E aí ficaria um espetáculo bonito. Eu duvido que o torcedor do Fluminense vai ocupar os 90%. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Amanhã a gente traz aqui para vocês o nosso pré-jogo, como de costume, com o Carlos, com todas as informações e detalhes sobre esse clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã. Então ativa as notificações para ficar ligado em tudo aqui no canal. Deixa o like nos vídeos, compartilha com os amigos e se inscreve se você ainda não for inscrito. Até a próxima!